Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e, como a gente tem falado, né, os podcasts aqui, eles estão a toda velocidade. A gente tem vindo aqui com assuntos polêmicos, assuntos super interessantes. E o interessante de tudo é que é experiências vividas. Então as pessoas falam muito para mim sobre isso. Você fala bastante das suas experiências. E acho que isso é que é legal. É coisas que eu vi, presenciei, senti dentro do mormonismo. Então eu consigo trazer muitas percepções vividas lá. E o mais interessante de tudo é pessoas que podem ouvir aqui e falar assim, nossa, eu entendo, eu passei por algo semelhante. Então a gente vai criando, né, aquela verdadeira empatia um pelo outro. Por isso que a gente fala aquela corrente do bem. E hoje, num episódio especial aqui desse podcast, na verdade eu falo especial ao quadrado, porque eu fiz o convite para a youtuber Vânia Mor poder bater um papo aqui comigo hoje. Ela aceitou o convite, agradeço demais. Então a gente vai trocar umas ideias, porque acredito que vai ser legal ver as percepções dela a respeito do mormonismo em si, né? Ela fala muito no canal dela, mas talvez seria legal trazer algumas coisas para cá também. Talvez essa troca de ideias que vamos fazer aqui pode ajudar muita gente. No canal dela, ela já falou muito da história da igreja. Hoje em dia ela lê histórias de pessoas que mandam histórias assim, vividas dentro da igreja, muitas vezes sofreram alguma coisa, problemas emocionais, seja o que for. Então são histórias que são às vezes de grande impacto, mas quem ouve também sente essa empatia. Por isso que a Vânia Mor, ela tem encabeçado aí todo esse projeto, né, de quebra de tabus, né, então, sobre o mormonismo. Então a gente vai bater um papo aqui hoje. Então queria convidar a Vânia Mor para poder fazer suas considerações iniciais aí. Vânia Mor, obrigado por ter atendido o convite de estar aqui nesse podcast. Oi, Paulo, meu querido. Eu que te agradeço pelo convite, viu? Eu acho que quanto mais pessoas conversando sobre esse assunto, melhor, né? Eu sei que no Brasil, pelo menos a minha experiência foi de que a gente conhece muito pouco sobre a igreja Mormon, né? Aqueles de nós que entraram lá e se comprometeram com tudo aquilo, a gente não tem fontes para pesquisar, a gente não tem recursos para conhecer a história da igreja. Então, quando a gente conhece, a gente precisa dividir com as pessoas, precisa divulgar. Um dos tabus que sempre me incomodou muito ainda, né, o fato de que quando as pessoas saem da igreja, elas ficam quietinhas, né, e não se manifestam contra a igreja, e não falam nada, e ficam geralmente por anos, muitas pessoas ficam por anos a fio com aquela coisinha assim, né, na cabeça, tipo, mas e se a igreja for verdadeira? Puxa, mas eu não fiquei lá, eu devia ter ficado. E aquele medo acompanha as pessoas por muito tempo, por conta do grande controle mental que é exercido lá dentro e a falta de acesso às informações. Então, eu acho que o trabalho que você está fazendo é importante. Quaisquer experiências precisam ser contadas, precisam ser validadas, porque o abuso emocional, espiritual, mental é existente, é real. Então, quanto mais pessoas conversando sobre isso, melhor para a gente poder começar a quebrar esses tabus, né? E viver uma vida em paz, sem medo, sem culpa, viu? Então, acho que é mais ou menos por aí. É até legal a percepção que você colocou aqui. Você até começou falando a respeito de que tem muitas informações, por exemplo, nos Estados Unidos, até quando você mudou para aí, você começou a investigar coisas em inglês, materiais que não tem traduzido para português, e às vezes os membros, né, no Brasil, por exemplo, ficam órfãos de informações que às vezes são vitais para poder ter essas percepções. Essa versão que a gente sempre fala, né, de Hollywood, que é apresentada na igreja, esses materiais são muito ricos para poder pular o murinho e falar assim, nossa, tem muita coisa que não me ensinaram. E eu também acredito que tem esses materiais, já verifiquei esses materiais. E eu tenho até uma pergunta para fazer para você, Vânia. Você acha então que, por exemplo, você conheceu muitos materiais da igreja em inglês, que só tem inglês, que está nos Estados Unidos, você viu aí, e que os membros não têm aqui. Às vezes, até pelo não ter o idioma, às vezes as pessoas não conseguem ver, ler, pesquisar algumas coisas e ficam assim reféns do que só tem para cá, em português, traduzido já pela igreja. Você acha que se você talvez não tivesse tido acesso a esses materiais,
Talvez a Vânia ainda seria aquela que estaria na igreja, servindo na igreja, ou já tinha aquela pulguinha atrás da orelha, que muita gente às vezes fala, carreguei uma pulguinha atrás da orelha por 10, 20 anos, né? Como que você acha que estaria sem esses materiais que você verificou em inglês, Vânia? Como que você acha que você estaria? Acho que é legal a gente fazer essa analogia só para ver assim, realmente a importância desses materiais. Como você estaria se não tivesse tido acesso a esses materiais? Eu conheci a igreja aos 9 anos de idade e eu nunca questionei absolutamente nada. Os anos foram se passando, eu sempre tomei tudo aquilo como verdades absolutas, inquestionáveis. Eu nunca, eu nunca questionei nada, eu nunca me afastei da igreja. Quando fui chamada para fazer missão, eu fui por obediência, porque não fazia parte dos meus planos, mas eu acreditava que aquilo vinha de Deus, então quem era eu para questionar Deus? No final, um pouco antes de eu sair da igreja, de eu abandonar, porque eu não saí, eu abandonei a igreja para nunca mais voltar. O que eu estava sentindo, como eu já falei no meu canal outras vezes, era um mal-estar muito grande em relação a tudo aquilo. Mas aí eu não culpava a igreja, eu culpava a mim mesma, que é o que geralmente acontece. Quando você sente que você não está atingindo os padrões que você deveria, ou seja, mesmo em relação ao teu testemunho, entre aspas, você se sente mal e você acha que o problema está contigo, você está sem o espírito, enfim. Então foi isso que começou a acontecer comigo. Mas eu estaria lá até hoje, sem dúvida nenhuma, porque eu nunca questionei nada. Eu fiquei sabendo por acaso em um outro podcast que não tinha nada a ver com a igreja, mas um podcast em que a Martha Beck, filha de um dos maiores apologistas da igreja, chamado Hugh Nibley, ela estava sendo entrevistada e ela estava falando sobre o livro dela, o livro que ela havia escrito contando os motivos pelos quais ela saiu da igreja Mormon, ela que nasceu lá, né? Então, naquela entrevista, ela cita como exemplo o livro de Abraão que Joseph Smith inventou tudo aquilo. Ele não traduziu de papiros nenhuns. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, quê? Como assim? E eu lembro que imediatamente eu comprei o livro de áudio dela e comecei a escutar. E aí ela foi falando sobre outras coisas. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei, então, a pesquisar. Mas foi quase que por acaso. Então, sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse tido acesso à real história da igreja, eu estaria lá até hoje, meu querido. E levando mais gente comigo, tem mais essa. O interessante, Vânia, é que você me fez lembrar até algo que eu já trouxe aqui para algum podcast para trás aqui, que realmente as pessoas às vezes perguntam, né? Mas como realmente a igreja te impede de pesquisar? Por que ela faz isso? E eu sempre dou o exemplo que eu tive, porque eu sou da igreja desde a primária, né, Vânia? Então eu fui lá na primária, e tinha na época os luzeiros, diácono, mestre, sacerdote, né? Então E desde pequeno eu lembro que eu acho que era mestre, alguma coisa assim. E eu tava na escola e um amiguinho da escola, ele sabia que eu era da igreja, e ele tinha um livro na casa dele, não era da igreja, nunca os pais dele quiseram saber, mas ele falou, tem um livro escrito Joseph Smith, que você falou aí, que eu já tinha falado sobre isso. E ele me trouxe. E esse livro eu não lembro nunca mais, né? A pena que eu tenho é não relembrar como que era a capa, tudo para poder ir atrás. Mas era um livro que falava mais ou menos assim, a verdadeira história de Joseph Smith. Mas eu já procurei com esse nome, eu não achei. Um livro que tem realmente a caricatura de Joseph Smith na capa. E eu lembro que eu olhei algumas coisas e falou realmente isso, algumas versões. Olha só, eu já era jovem, né? Era mestre, na idade de mestre. Bem adolescente. E peguei o livro e já falava a respeito das visões, né, da quantidade de primeiras visões, né, que Joseph Smith já tinha relatado, e na verdade escolheu a mais bonitinha. E eu lembro que esse é o único assunto que eu cheguei a ler. E todo entusiasmado, eu fui até o meu presidente dos rapazes. E eu nunca vou esquecer isso. Esse é o exemplo que eu uso de como a igreja ela bloqueia você ao querer pesquisar. Quando eu levei para o meu presidente dos rapazes, falei, olha, esse livro aqui tem coisas que falam diferente sobre Joseph Smith. E eu lembro que ele pegou, olhou a capa, deu aquela folheada e falou, nossa, nem abre esse livro. Ele usou alguma palavra forte, como esse livro é de Satanás ou Lúcifer, eu não recordo direito.
E eu lembro que ele pegou esse livro e falou assim, ó, vamos levar para o bispo, tá? Eu falei, não, eu preciso devolver, não, nem devolve para esse homem. Eu lembro que ele ficou com o livro e eu fiquei preocupado até para devolver. E depois ele falou que sumiu com o livro, tá? Mas quanto ao livro nem é tão importante. Mas eu fico pensando nisso até hoje. O quanto eu fui bloqueado de pesquisar desde quando eu era jovem. Aí o que acontece? Pô, então eu nem vou mais pesquisar. Então a gente passa ao longo de muitos anos da vida só seguindo realmente como um soldado. Eu sou daquele que cresceu na primária falando lá no microfone, sabe quando tinha aquelas atividades especiais da primária? Quando crescer eu quero ser um missionário. Joseph Smith, ele foi um profeta, aquela coisa toda. Então eu lembro que quando eu estava na missão até, teve um companheiro que chegou a levantar algumas dúvidas. Sabe quando você tem um companheiro assim meio rebelde com a doutrina e tal? Foi até bacana, porque isso me ajudou depois a amadurecer isso atualmente. E ele começou a falar algumas coisas, né? Joseph Smith, como é que ele era sobre esposas, né? E começou a levantar, como é que será que ele conseguia dar conta das esposas, né? Aquelas piadas que fazem. E aí começou a levantar outro grilinho, sabe? Só que aí ficou na minha cabeça, deixei irrelevante na época, mas nunca esqueci. Então, querendo ou não, a gente sempre fica com aquele medo que você falou. O medo de você pesquisar e meu testemunho, e as bênçãos que prometeram, e isso, e minha família, e se ela for para isso. E a gente já vê que isso aí é desde a época de Joseph Smith, que colocava o sagrado para poder mascarar um monte de coisa que não poderia vir à tona. Então, hoje eu confirmo, realmente a igreja ela tem um sistema que te bloqueia para pesquisar. Então, é que nem eu sempre falo, né? A gente fica dentro de um quadradinho com as paredes do lado e você não pode passar. Na igreja você é livre enquanto você estiver ali dentro, porque se você quiser pesquisar, né, ou querer saber mais fora dos canais, entre aspas, oficiais da igreja, então ali você já vira um apóstata, largou da barra de ferro, né, o Satanás vai tomar conta de você. Então eu concordo com você quanto a isso. Agora eu queria entrar naquela parte, Vânia, que as pessoas tanto falam até nos comentários do meu podcast aqui, vejo que também falam isso lá nos comentários dos seus vídeos, que é libertador quando descobre. Para você foi difícil? Para algumas pessoas tem algumas fases, né? A negação, acho que não é verdade, aí depois passa pela fase da negação, começa a aceitar, acho que é verdade sim, tal, até abandonar, até realmente desvincular da igreja. O que você acha relacionado a quando você descobre, qual que é as fases que você passou? Foi difícil ou já foi assim de uma hora para outra, agora cair na real? Ou foi, sabe, assim, só para saber como que foi para você, se foi dolorido, porque geralmente é um baque, né? Como que foi a sua saída da igreja, a descoberta de tudo até você chegar agora na liberdade, né, da doutrina mórmon e de todo aquele sistema? Então, Paulo, eu acho que depende de cada pessoa, depende de como você está quando você começa a descobrir as coisas em relação à igreja. Se você está numa fase em que você está feliz, digamos que você tem filhos na missão, ou você tem família que frequenta, que gosta, e vocês todos estão felizes vivendo dentro daquela realidade, eu acho que para essas pessoas é mais difícil, porque elas querem continuar acreditando em tudo aquilo, porque tudo aquilo está fazendo muito bem para elas e dando certo para a família, né? Tem cumprido o currículo mórmon, de repente filha já casou no templo e continua na igreja com o marido, de repente tem um filho que está na missão, já voltou e é líder na igreja, e está todo mundo muito feliz. Então eu acho que quando uma pessoa, dentro desse contexto, começa a descobrir a farsa, eu acho que o sofrimento e a dor são muito grandes. Pelo menos é isso que eu tenho observado nas histórias que eu recebo. No meu caso, eu estava numa fase em que eu só estava frequentando a igreja. Nos últimos 2 anos que eu frequentei, eu só estava frequentando porque eu achava que eu tinha um testemunho e eu morria de medo de largar tudo aquilo porque eu acreditava naquelas ameaças que a gente recebe no templo. Eu achava que eu ia cair nas mãos de Satanás, né? Nossa, eu acho até graça falar isso agora, mas era assim que eu me sentia. Então eu só estava frequentando por obrigação, porque eu achava que eu tinha uma obrigação com Deus,
de frequentar a igreja. Eu conheci a verdade, e agora se você não conhecer, se você largar, né, a verdade depois que você conheceu, então seria melhor que nem tivesse conhecido. Então tudo aquilo ficava na minha mente. Então no meu caso, quando eu descobri, quando eu comecei a pesquisar gradativamente, né, sobre a vida de Joseph, sobre como o livro de Mormon foi criado, não traduzido, que as testemunhas não viram placas de ouro, coisa nenhuma. Quando eu fui vendo tudo aquilo, eu comecei a sentir duas coisas simultaneamente. Um grande alívio e muita raiva. Eu só experimentei esses dois sentimentos no meu processo de desligamento da igreja. Porque eu estava depressiva, eu estava enfrentando problemas familiares extremamente difíceis, que eu estava usando métodos ensinados pela igreja para resolver os problemas, ou seja, eu estava jejuando, orando, lendo as escrituras, frequentando o templo, colocando o nome das pessoas com quem eu precisava de ajuda no templo, e nada estava resolvendo. Então eu estava me sentindo angustiada, depressiva, perdida, triste. Por que Deus não me responde? O que eu estou fazendo de errado? Então, no meu caso, foi isso. Eu fui sentindo um grande alívio. Eu senti como se um grande peso fosse saindo das minhas costas. Eu pensei, tá, mas então peraí. Então não é verdade? Então não é nada daquilo que me ensinaram? Então eu não preciso ir para a igreja? Então eu não preciso fazer nada daquilo? Eu não preciso ir para o templo? E ao mesmo tempo eu fui sentindo muita raiva. Porque eu não conseguia me conformar com a cara de pau desses caras de mentirem para as pessoas no mundo inteiro, sabendo a verdade como eles sabem, porque eles sabem. Quando eu falo eles, eu estou me referindo aos 15, a primeira presidência e o dito quórum dos 12 apóstolos, que não são apóstolos coisíssima nenhuma. Então eu comecei a sentir muita raiva, porque eu comecei a me lembrar de todos os sacrifícios que eu fiz na minha vida inteira por causa da igreja. E eu comecei a me dar conta de como eu estava criando meus filhos, como eu era controladora, como eu era exigente, como eu era perfeccionista. Então eu comecei a sentir uma raiva muito grande, porque eu falei, meu Deus, mas isso é muito injusto. Então meu sentimento de raiva, eu não tenho medo nenhum de sentir essa palavra, de falar essa palavra, porque raiva é um sentimento humano e não tem nada de errado com isso. Por conta dessa raiva que eu senti, deles mentirem para as pessoas descaradamente e fazerem a gente acreditar que eles veem Deus, que eles falam com Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, nunca viram coisa nenhuma, nunca falaram coisa nenhuma, são tudo decisões administrativas, não tem revelação, nada, né? Então foi por conta disso que eu decidi criar o canal no YouTube, porque eu precisava desabafar, eu não podia guardar tudo aquilo para mim. Eu falava, mas no Brasil ninguém sabe disso, eu nunca soube, por 35 anos frequentando a igreja, e nunca tive a menor ideia de nada disso. Então, essa foi a minha experiência. Mas eu sei que cada pessoa, como eu disse, dependendo do relacionamento que eles estão tendo com a igreja, com todos aqueles dogmas, no momento em que eles são expostos à verdade, isso vai determinar todo aquele processo de luto, né? Todo aquele processo de crise de fé que a gente chama. Então, eu acredito que seja diferente para cada um e é válido, né? Seja como for que cada um se sente, é válido e precisa ser honrado, né? É isso que eu penso. Eu acho que, como você falou, né, daquele livro ao qual você teve acesso na tua juventude, que falava sobre Joseph, eu desacreditava em quaisquer materiais, entre aspas, anti-mormons, dos quais eu escutava falar no Brasil, porque eu pensava, isso são pessoas que não sabem e só estão escrevendo para atacar a igreja. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, por exemplo, Fan Brody, ela era sobrinha de David McKay, ela escreveu Joseph Smith, No Man Knows My History. Então, quer dizer, não era uma pessoa que não sabia, ela teve acesso aos originais, a documentos originais aqui na biblioteca da igreja. Então eu comecei a dar crédito, eu falei, não, peraí, mas essas pessoas sabem o que elas estão falando. Sandra e Gerald Turner também, ela era da linhagem de Brigham Young, eu não lembro se ela era tetraneta ou o quê. Mas ela foi pesquisar e ela também começou a escrever a respeito da verdade da igreja. Então eu falei, tá, então peraí, mas são pessoas que realmente, que tem mormonismo na veia, por gerações. Então eu fui dando crédito, e não tem mais como você voltar atrás, é como querer colocar a pasta de dente de volta dentro do tubo, não tem como voltar atrás, porque é a verdade, né?
Então, cada pessoa tem uma experiência diferente quando começa a descobrir tudo isso, né? Obrigado até por compartilhar essa história sua, Vânia. E eu sei de uma coisa, né? Que às vezes as pessoas ouvem a história, igual você falou, como foi a sua descoberta, né? A sua saída da corporação. E acabam se identificando. Eu sei que às vezes partes do que você falou, por exemplo, algumas pessoas vão falar assim, nossa, é parecido comigo. Então eu sei que cada um também tem a sua história, cada um tem. Não, por isso que eu sempre falo nos podcasts, não diminua a história de ninguém. Ah, a dela foi grande, a minha parece ser pequenininha. Não tem nada a ver. Talvez para ela, o que você vê pequeno, foi uma história que realmente mexeu com o emocional. E falando até em emocional, Vânia, você até falou algumas coisas assim, né? Já vi nos seus vídeos também. E as pessoas, às vezes, elas saem com o emocional arrasado dentro da igreja. Elas saem de lá assim. Eu já trouxe para os meus podcasts, né? Já até falei mais de uma vez da experiência, né? Que às vezes as pessoas vão... Várias experiências, na verdade, que as pessoas vão procurar um líder, por exemplo, para receber um conselho. E às vezes a pessoa realmente está passando por problemas emocionais que às vezes são problemas que precisavam de profissionais. E às vezes vai lá, né? Que nem a gente já deu outros exemplos, né? Você já deve saber desse exemplo. Ah, irmã, canta hinos em pensamento. Ou faz isso e aquilo, né? E às vezes a pessoa vai e fica numa situação bem pior. Por causa do despreparo. E eu, hoje, tenho uma visão totalmente diferente daquela frase usada na igreja que ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu sempre sou a favor daquilo agora, né? Eu ouço isso e falo assim, poxa, mas quantos emocionais um líder na igreja pode arrasar até que ele se capacite, então? Então quer dizer que todo mundo é meio um experimento? Porque até que ele se capacite, vamos usar todo mundo aqui, os emocionais de todo mundo, podemos acabar com os emocionais de todo mundo que está aqui, até que eu consiga ser capacitado. Então eu sempre achei algo muito errado. Na verdade, até dentro, fazendo parte da igreja, na época de bispado, eu vi o quanto isso é bem forte lá dentro, né? Conselhos totalmente errôneos que às vezes deveria ser direcionado para profissionais. Então, conforme você foi relatando sua história, eu fui também lembrando de muita gente que às vezes comenta comigo, que abandonou a igreja, passou por todo esse processo, lógico, que nem você falou, cada um com a sua história, mas olhando para trás, fica sequelas. Às vezes ela tem gatilhos durante a vida, né? Ela vai lembrar de alguma coisa, nossa, me lembrei daquilo que aquele líder daquela época me falou, nossa, lembrei daquela fofoca que foi feita sobre mim, lembrei disso ou daquilo. Vânia, você, na sua opinião, como que você acha que as pessoas devem lidar? Eu sei, de novo, né, eu sei que cada um tem a sua história, mas como você acha que as pessoas devem lidar com sequelas? Porque ela abandona a igreja, realmente ela já passou para a fase da negação, da aceitação, e agora ela está liberta de doutrina, aquelas coisas todas, mas as sequelas que às vezes ficam, porque muita gente comenta comigo isso. E eu até aproveito para perguntar se você acha que você às vezes fica com alguma sequela, tem gatilhos, sabe, alguma coisa que acontece, nossa, me lembrei daquilo lá, e dá até aquele mal-estar, né? Como que é isso para você, relacionado a gatilhos de alguma sequela, e como você acha que as pessoas deveriam lidar com isso, no seu ponto de vista, Vânia? Então, Paulo, antes de responder a tua pergunta, né, eu queria só fazer uma observação em relação ao estrago, né, que líderes fazem nas pessoas emocionalmente, muitos deles com a intenção de ajudar, mas acontece que a igreja funciona dessa forma. Ela tem resposta para todas as perguntas. Por isso que eles têm a ousadia e a prepotência de falar, mas se você se afastar da igreja, para onde você vai? O que você vai fazer? Porque afinal de contas nós temos todas as respostas aqui. Tudo que você precisa para ter um casamento bem-sucedido, para criar os filhos num bom caminho, tudo, né? Então eles têm essa prepotência de falar isso, e a gente cai nessa armadilha, e muitas vezes doenças mentais como depressão, ansiedade e outras passam anos sem um diagnóstico, porque eles não têm interesse que você saia da bolha, né? Então as pessoas precisam ficar muito atentas a isso. Com relação aos gatilhos, eu tenho um gatilho, que é uma coisa impressionante o que faz. Eu sinto uma reação física. É quando eu escuto a voz de um deles
de um dos 15 na televisão. Do nada, estou assistindo ali o noticiário, de repente aparece um deles para falar alguma coisa da igreja ou anunciar alguma coisa. Se eu escuto a voz do Nelson, se eu escuto o tabernáculo na televisão, eu sinto uma reação física forte. Eu tenho que sair, porque eu sinto uma... Eu não sei nem te explicar, mas eu sinto um desconforto, eu sinto uma raiva, sabe? Eu tenho vontade de... Eu tenho uma fantasia de chegar sabe, assim, face a face com o Nelson, por exemplo, olhar no olho dele e falar: como é que você tem coragem de fazer isso com as pessoas em nome de Deus? Então esse é o meu gatilho. É o único gatilho que eu tenho. Como as pessoas devem lidar com o trauma, digamos, porque é com isso que elas lidam quando saem da igreja, viu? Elas lidam com o trauma de terem que desafiar aquela vozinha interior que a igreja plantou na cabeça delas, de que a igreja é verdadeira, de que elas têm que ficar lá. Então, todo aquele controle mental que as pessoas sofrem durante o tempo que ficam lá dentro, é isso que acompanha a grande maioria delas por anos a fio. Então, de novo, eu não acho que existe uma resposta fácil para essa pergunta. Cada caso é um caso. O que eu fiz para lidar com o meu turbilhão de sentimentos e pensamentos quando eu comecei a descobrir a verdade sobre a igreja? O que eu fiz foi criar o canal no YouTube, porque eu precisava desabafar. Então, esse foi o meu método, o meu jeito de lidar com tudo aquilo. Algumas pessoas vão sair com sequelas mais severas, como depressão, ansiedade. É o que eu tenho visto também nas histórias que eu tenho contado. Então, os níveis de trauma, eles variam muito, dependendo de cada pessoa, de cada situação. Quando você está num ponto em que você está depressivo, em que você está ansioso, em que você, por exemplo, não tem nem a coragem de visitar a tua filha ou o teu filho, porque eles são membros da igreja ativos e você saiu da igreja, e você não tem a coragem de ir lá, você se sente inseguro, você se sente desconfortável em ir lá visitar. Puxa vida, é família, mas por causa da igreja você não se sente à vontade de ir lá. Então, quando isso está acontecendo, agora você vai precisar de ajuda profissional, porque está atrapalhando um aspecto muito importante da tua vida. Quando você não consegue realizar as tarefas que você deveria poder realizar com facilidade, como se relacionar com outras pessoas, agora sim, você precisa de ajuda profissional. É isso que eu posso dizer. Agora, existem várias outras formas de lidar com isso para casos mais a menos, como o meu caso, né? No meu caso, eu criei o canal no YouTube porque eu não estava assim... Eu não fiquei tão mal por ter saído da igreja. Não atrapalhou tanto meus relacionamentos pessoais e familiares. Você pode escrever, sabe? Não fazer um diário não, mas escrever, colocar no papel teus sentimentos, teus pensamentos. Isso se chama escrita expressiva, que é inclusive indicado pela psicologia. Às vezes tem mais efeito do que você fazer terapia em que você conversa com o teu terapeuta. Quando você coloca todos os teus sentimentos, todos os teus pensamentos no papel, você está dando forma física para aquelas coisas tão abstratas que estão ainda dentro do teu sistema. Então, existem várias formas de você lidar com isso. E cada caso é um caso, de novo, não existe uma receita única, entende, que vai ajudar a todos. É uma busca que tem que ser individual. É muito legal a sua colocação, porque a gente consegue ver realmente... as pessoas podem ficar tranquilas, porque é uma coisa humana. Existem os gatilhos. As pessoas muitas vezes talvez vão viver com alguns deles. Que nem o seu, é quando você ouve algum daqueles homens lá, né? Autoridades na igreja, e ouve a voz, já te remete a algumas coisas. Algumas outras pessoas podem ser outras coisas também. E eu entendo que isso aí afeta muito. E conforme for trabalhando com isso, né? As pessoas... Eu até acredito dessa forma, que nem já me falaram, né? Conforme você vai vivendo, né, as suas novas percepções de vida, isso aí vai ficando um pouco mais indiferente para você. Eu até concordo, que nem muitos também já falaram, que demora para passar. Às vezes os gatilhos, aquelas sequelas, lembranças, algumas coisas que às vezes não são boas,
podem ficar, mas conforme você vai tendo novas práticas, que é aquilo de viver por sua própria essência, viver por você mesmo, não porque o manual azul ou vermelho está falando como você deve viver, não porque alguém está te chamando numa sala ali, numa entrevista, portas fechadas, falando, não, faça isso, isso. Não, você está vivendo agora a sua essência, e conforme vai passando o tempo, longe da corporação, suas novas percepções de vida, provavelmente ali vai deixando de fazer muita diferença para você essas sequelas. Então isso talvez de pessoas que eu já ouvi que estão muito tempo longe da corporação, dizem que é dessa forma, né? Então isso talvez sirva, né, para que as pessoas consigam ouvir e se identificar um pouquinho quanto essas sequelas, esses gatilhos que vão tendo. E uma coisa legal também que você disse, Vânia, é relacionado, por exemplo, você, né, numa maneira talvez mais amena que de algumas outras pessoas, para lidar com essas emoções de saída da corporação, foi fazer um canal. Isso é bem bacana e eu sinto isso nos podcasts. Geralmente eu costumo falar que para mim é uma terapia vir de falar essas coisas. E eu acho legal, né, uma coisa que eu queria tocar aqui no assunto é as pessoas que nos ouvem. As pessoas que ouvem você, que interagem, até falo das pessoas que também ouvem aqui, interagem, os comentários são bem ricos. E eu já vi comentários das pessoas falando, nossa, faz tão bem falar algo aqui, que bom ouvir isso. Então eu sinto que de alguma forma, talvez, não é todo mundo que vai criar um canal, né, e vai começar a falar isso, mas elas podem encontrar outros meios, até em comentários. Por exemplo, né, quando você coloca um vídeo, eu assisto sempre seus vídeos e vejo lá os comentários, as pessoas realmente elas compartilham, compactuam do que está lá. E às vezes eu vejo elas colocarem, mas comigo aconteceu tal jeito, tal forma, e eu acredito que aquilo pode ser uma maneira da pessoa também pôr para fora isso que fica preso lá dentro. E eu vejo que os comentários são bem sinceros, sabe, Vânia? E, por exemplo, eu sempre dou um recado para as pessoas, que elas utilizem esses meios, né, o podcast, o seu canal, de alguns outros, ou outro lugar, para tentar colocar um pouco para fora, né? Senão a gente fica com a caixa d'água sempre cheia e não tem um ladrão para poder esvaziar. E é muito ruim quando a gente fica com muita coisa lá reprimida. E isso se torna problema emocional que precisa às vezes de profissional para poder tratar. Então eu acho muito bacana. E no seu caso, né, eu fico acho muito legal, fico muito feliz com o seu trabalho, que você até pega a história das pessoas, que é uma outra maneira de algumas pessoas poder também tirar o que está lá dentro. Eu tenho certeza que a pessoa que manda a história para você fica lá em casa no YouTube vendo, esperando, torcendo, e quando você lê a história dela, eu tenho certeza que algo, né, aquela caixa d'água cheia que não tem como esvaziar, começa a ficar mais ameno para aquela pessoa e ela consegue falar, poxa, eu estou mais aliviada. Isso acontece. Tanto é que, como eu falei, em simples comentário, a pessoa vai lá comentar, nossa, obrigado por ter falado essas coisas, comigo aconteceu assim, sim, né? E eu acho muito legal. E o que você acha, né, Vânia? Você tem, por exemplo, vários seguidores no YouTube, você tem pessoas que te ouvem mesmo assiduamente, então lá, são aquelas pessoas que vão lá ouvir lá seu vídeo, né? Quando você acaba de postar e já lá as pessoas até perguntam, sou o primeiro a comentar, tal. Isso é um carinho muito grande, né? Um prestígio muito legal, né? E como que você se vê hoje nesse meio, Vânia? É uma pergunta bem interessante que eu acho que muita gente queria ouvir isso de você. Eu falo isso porque eu tenho conversado com muita gente, né? Por exemplo, como você, Vânia, se vê nesse meio, né? Querendo ou não, a gente tem que concordar, encabeçando um grande projeto, encabeçando essa quebra de tabus. Como você se vê nesse meio, né? Como você vê as pessoas que estão lá ansiosas por um novo assunto que você vai trazer, né? Que recado, até aproveite aqui, que recado que você dá para essas pessoas que estão lá ouvindo, que às vezes buscando nossa, que legal que ela fala, quero ouvir de novo, que o vídeo tá lá até hoje, desde o primeiro, né? Como que você se vê nesse cenário, né, de agora uma formadora de opinião a respeito do mormonismo? Como você se vê integrante nesse cenário? Então, eu sinceramente, eu ganhei uma família muito grande, muito linda. Quero mandar um beijo, um abraço bem carinhoso para todos vocês que estão escutando o podcast do Paulo, que também tem me acompanhado no YouTube. Quero que cada um de vocês receba meu abraço, a minha empatia, o meu carinho sincero. Eu
Eu sempre falo, né? Eu já falei várias vezes no canal que eu não estou fazendo esse trabalho de graça, porque o que eu estou recebendo é carinho, eu estou recebendo afeto, eu ganhei tantos amigos. Tem tanta gente que já falou para mim, Vânia, quando tu vier ao Brasil, pode se hospedar aqui na minha pousada. Ah, quando vier a Curitiba, pode ficar na minha casa. Então eu ganhei amigos assim no Brasil que eu nunca imaginei que eu ganharia, que eu teria, sabe? Então isso é uma coisa que não tem preço, isso não tá à venda, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que compre nada disso, né? Eu me senti no início, né, na obrigação de falar para as pessoas a verdade sobre a igreja. Porque não é só uma igreja que você frequenta, que você vai lá uma vez por semana, é um estilo de vida. É uma instituição que dita para você tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, como você cria teus filhos, tudo, absolutamente tudo. Então eu me senti assim numa obrigação social de dividir a verdade para as pessoas. Então eu me sentia assim, eu diria que nos primeiros 2 anos, né, eu me sentia assim. Hoje eu me vejo como uma porta-voz das pessoas que passaram pela igreja e saíram por quaisquer motivos. Hoje é assim que eu me vejo. Eu me vejo como aquela voz que as pessoas não tinham antes. Porque como eu falei anteriormente, você sai da igreja e fica quietinho, morrendo de medo de alguma coisa acontecer, de você ser castigado. É como se você desse razão para tudo que eles falam lá dentro, ou seja, a igreja é verdadeira, você que foi um fraco, largou a barra de ferro e tudo aquilo. Então eu estou me sentindo muito bem, muito feliz em sentir que eu estou conseguindo quebrar este tabu, que é um dos que mais me incomodam até hoje. Sempre existe aquela coisa por parte dos membros da igreja com um inativo. Ah, quando é que você vai voltar para a igreja? Quando é que vai voltar para a igreja? Como assim quando vai voltar para a igreja? Quem foi que disse que tem que voltar para a igreja? Né? Então, quer dizer, não tem nada de errado com a igreja é perfeita. Então, se você saiu, o problema está contigo. Então, esse tabu é o mais importante da gente quebrar. É o mais importante. Então, é assim que eu me vejo hoje. Eu me vejo como uma porta-voz das pessoas que antes não tinham como levantar a própria voz. E o que você falou realmente acontece. Tem muitos queridos que, quando escutam a história deles sendo contada no canal, me mandam um e-mail ou mensagem falando: nossa, Vânia, obrigada por ter contado a minha história. Se eu soubesse que eu ia me sentir tão bem escutando, eu teria te mandado muito antes. Porque elas sentem a validação da própria experiência, elas perdem o medo, elas perdem a vergonha de ter saído. Então, validação é a palavra certa. É isso que eu estou conseguindo proporcionar às pessoas. Eu sinto, né? Nós temos aquele grupo no Facebook, né? Family Freedom. Eu sinto as pessoas falando sem medo nenhum. Ah, hoje é domingo, eu vou pra praia, vou tomar minha cerveja, sabe? Com liberdade genuína, tipo assim, meu Deus, eu não tenho motivo nenhum para ter medo e achar que eu tô fazendo uma coisa errada. Então isso, Paulo, não tem preço, isso não tá vendo em prateleira nenhuma nesse mundo. Então eu só tenho a agradecer pelo carinho das pessoas, eu só tenho a agradecer pelo respeito delas, eu tenho só a agradecer pelos comentários que elas fazem nos vídeos, porque uns estão ajudando aos outros, entende? Está sendo uma coisa recíproca, está sendo uma troca. Não sou eu falando, impondo coisas, dizendo que as pessoas devem ou não fazer. Eu estou ali colocando a minha opinião, apresentando a minha perspectiva, e as pessoas vêm e apresentam as delas, e muitas discordam comigo e está tudo bem. Aquelas pessoas que entram só para me atacar ali, eu tenho o poder de bloquear para que não consigam mais fazer nenhum comentário. Eu adoro esse poder, porque eu sofri bullying na igreja por tantos anos, né? Como todos nós sofremos, e hoje eu assumo o controle sobre a minha própria vida. Se alguém me faz mal, eu tiro ela, eu risco ela da minha lista e acabou. Tanto no canal quanto na minha vida pessoal. Tenho um grande amigo meu, que eu achei que fosse um amigo, né, de muitos anos, lá de Floripa, de Florianópolis, ele é da igreja e tudo. E eu entrei em contato com ele depois de muito tempo, né? Falei, como é que vocês estão e tal?
Ele começou a falar da igreja para mim, falou, eu tô trabalhando na obra e não sei o quê, porque eu não mudei nada, eu sou uma pessoa que tem os mesmos princípios. E eu pensei, meu Deus, eu não tô falando da igreja. Eu lembro que eu respondi para ele, eu falei, que bom que você é a mesma pessoa, mas eu, felizmente, eu não sou a mesma, eu mudei e muito, e para melhor. E eu bloqueei ele do meu Facebook, é uma pessoa que eu já sei que eu não posso contar como amigo. Era um conhecido que tinha igreja em comum comigo e agora já, né? Ele tem até medo de mim, eu acho que eu sou apóstata, né, meu querido? Então tudo bem. Mas é isso que eu quero dizer, quer dizer, eu posso escolher, né, com quem eu me relaciono. Então, eu quero mandar eu quero mandar um beijo, um abraço bem carinhoso, bem genuíno para todos aqueles que me acompanham no canal. Eu e meu marido, a gente está planejando ir ao Brasil, passar alguns dias só, né? Infelizmente vai ter que ser meio corrido, mas a gente vai visitar ano que vem. Eu espero poder encontrar pelo menos alguns desses queridos, né? Para dar esse abraço pessoalmente e receber esse carinho, sabe? Pessoalmente. É muito bom, é maravilhoso. E como você disse, ajuda também as pessoas no processo de desintoxicação e também ajuda a colocarem para fora, né? O que elas sentem, o que elas pensam, mesmo nos comentários, né, no teu podcast, no meu canal e vários outros canais sobre o mormonismo que, graças a Deus, estão surgindo. E eu sempre falo para as pessoas, fica tranquilo, as coisas melhoram, viu? Isso passa, a gente consegue deixar para trás, é só se cuidar, é só escutar o próprio corpo, escutar o que está acontecendo, prestar atenção no que está sentindo e trabalhar esses sentimentos, que a vida vai ficando cada vez melhor fora da igreja, eu garanto. É muito legal as suas percepções, né, Vânia? Você realmente demonstra um grande carinho pelas pessoas que ouvem os seus vídeos, que estão lá, né, ouvindo o que você falar, comentando. E isso é muito legal, as pessoas sentirem realmente que tem alguém que realmente tem uma verdadeira empatia, que pode encontrar isso através do seu trabalho, né? Assim como eu tenho demonstrado aqui no podcast também, para que as pessoas sintam-se à vontade. E na verdade eu até sempre falo, né? Quando as pessoas vão lá, comentam suas ideias, por exemplo, né, nos comentários, já é um complemento do que foi falado. Na verdade, precisaria desses comentários para poder complementar o que foi dito. Então, tudo se completa, né? O vídeo seu, por exemplo, com os comentários, a gente vê que é um grande todo, né? Então, é bem legal essa interação e eu sei que as pessoas se sentem de alguma forma consoladas e realmente que existe pessoas que entendem o que elas passaram. Vânia, eu agradeço demais a sua participação aqui no podcast, muito obrigado por deixar esse tempinho, algumas palavras com a gente, eu sei que vai ajudar muita gente. As coisas que foram faladas aqui, uma frasinha que ajudou alguém, quero pesquisar, fiquei interessado, já atingimos o nosso objetivo, então realmente eu sei que de alguma forma pode atingir as pessoas que estão precisando ouvir algumas coisas que a gente falou aqui. Então agradeço muito a sua participação e te convido a deixar suas considerações finais aqui, Vânia. Paulo, obrigada, viu? Obrigada por ter me dado essa oportunidade de participar no teu projeto. E com certeza, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, já tá valendo, né? Juntos a gente consegue superar, né, essas coisas com mais facilidade e mais rápido do que se a gente tentar fazer sozinho, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Quero mandar um abraço bem grande para todas as pessoas que te acompanham aqui no teu podcast. E vamos que vamos, é nóis. Vamos quebrando tabus, vamos conversando a respeito das nossas histórias, trocando as nossas experiências e derrubando tabus desnecessários, né? Um grande abraço para você, meu querido, sucesso no teu projeto e um abraço para todos que escutaram a gente. Valeu, tchau, tchau. Também achei muito bacana, né, o bate-papo com a Vânia Mor. E então tá bom. Então a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.